você vai embora que esta casa não é tua. Ralé, rua, você vai embora que esta casa não é tua. A Academia Brasileira de Letras foi criada na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de julho do ano de 1897, na Rua do Passeio e Museu Pedagógico. Sua criação contou com a participação interessantes e importantes para a literatura da época, tendo como primeiro presidente Machado de Assis, que possui participação na fundação da mesma. A ABL foi fundada e inspirada a partir da Academia Francesa de Letras, inaugurada no ano de 1635. A Academia Brasileira começou com 30 participantes, porém, aos moldes originais deveriam ser 40. Tiveram que fazer mais uma eleição para eleger os outros 10 participantes que faltavam. O prédio, que é sede da Academia, no ano de 1987, o prédio foi considerado Patrimônio Cultural do Brasil. Então, acho que é interessante a gente pensar aqui na Academia Brasileira de Letras, né, como um lugar fundado aí no final do século XIX, né, na capital do Rio de Janeiro, e um lugar fundado para ser tanto um lugar que reconhecia, então, aos seus membros a capacidade literária, que era também um lugar de capacidade nessa sociedade da intelectualidade, né, que seguia o exemplo e os moldes de uma intelectualidade francesa. Falando, né? Esse lugar, então, é criado como uma instituição para validar um lugar intelectual desses escritores, né? E desses escritores que eram homens nessa sociedade, né, do Rio de Janeiro, na sociedade brasileira, no final do século XIX, né, iníciozinho do século XX. Porém, desta forma, por 80 anos, a Academia Brasileira de Letras permaneceu marcadamente androcêntrica, pela ausência e inexigibilidade de mulheres na instituição, mesmo que o artigo 30 do Regimento Interno enuncie. Os membros efetivos da Academia serão eleitos dentre os brasileiros nas condições do artigo 2 dos Estatutos, que se apresentarem candidatos mediante carta dirigida ao presidente e entregue na secretaria, que da mesma passará recibo. Conforme o artigo lido, não se tinha nenhuma restrição de mulheres aos critérios de elegibilidade. Portanto, nesses 80 anos de inexigibilidade, houve tentativas de escritoras mulheres de se candidatar ao cargo de imortal da Academia, como Júlia Lopes de Almeida, Amélia Bevilacqua e Diná Silveira de Queiroz, foram algumas dessas mulheres. Porém, Júlia foi eventualmente descoberta e inserida no circuito literário da época, e estreia sua escrita aos 19 anos com a publicação de um texto sobre uma atriz no jornal A Gazeta de Campinas, em 1881. A partir daí, ela escreve como colaboradora para vários jornais e se consagra como escritora em uma sociedade patriarcal. Entre seus livros publicados estão A Falência, de 1902, Ânsia Eterna, de 1903 e A Intrusa, de 1908. Júlia é também considerada uma pioneira na escrita de literatura infantil no Brasil. Desta forma, por estar inserida no circuito literário, as reuniões iniciais que resultaram na criação da ABL ocorreram na casa de Júlia e de seu marido Filinto de Almeida. Júlia foi então uma das articuladoras do projeto. Entretanto, foi relegada de fazer parte do grupo que se formava e da cadeira de imortal, com as justificativas de que, por ser de um sexo naturalmente inferior, ela não poderia se tornar membro da instituição. Em contraponto, seu marido, que era português, foi acolhido como membro pela recém-fundada academia, mesmo com o regimento expondo que somente brasileiros poderiam fazer parte deste meio. Portanto, na década de 70, essa situação começa a passos muito lentos se transformar. Em 1976, a ABL altera o regimento para que se aprovasse, então, a elegibilidade feminina para um cargo de imortal. 10 meses após essa alteração, em 1977, Raquel de Queiroz foi consagrada a primeira mulher imortal da Academia Brasileira de Letras, recebendo 23 votos contra 15 do diplomata Pontes de Miranda.
inserção de mulheres naquele espaço exclusivamente masculino. A escritora compactuava com o perfil conservador e tradicional da instituição e de seus membros, não fazendo sequer menção à conquista que significava sua nomeação. Raquel foi uma escritora e jornalista brasileira que nasceu em 1910 no estado do Ceará. Oriunda de uma família tradicional, quando criança, sua família se muda para o Rio de Janeiro, fugindo da seca que acometia o Nordeste. Raquel lança seu primeiro livro, denominado 15, em 1930, que narra a realidade da Grande Seca de 1915, que impactou a sua infância. O livro ganha o prêmio Graça Aranha em 1931. Raquel escreveu para diversos jornais, traduziu para o português mais de 40 obras e escreveu outros livros, dentre eles As Três Marias, de 1939, O Caminho de Pedras, de 1937 e Dora Doralina, de 1975. Após a eleição de Raquel, apenas 6 mulheres ingressaram na ABL, dentre elas Diná Silveira de Queiroz, em 10 de junho de 1980, Lígia Fagundes Telles, em 24 de outubro de 1985, Nélida Pinon, em 27 de julho de 1989, Zélia Gattai, em 7 de dezembro de 2001, Ana Maria Machado, em 24 de abril de 2003, e Rosisca Darcy de Oliveira, em 14 de junho de 2013. Podemos observar que, mesmo após 125 anos de sua fundação, a academia resiste ainda em assentar mulheres e manter seu androcentrismo. A literatura e o espaço da academia sempre esteve reservado para a elite branca e masculina. Na década de 70, a situação começa a se modificar com a eleição da primeira mulher imortal. Porém, com 125 anos de instituição, a academia só teve apenas como membros 2 homens negros, sendo um deles o fundador, 6 mulheres brancas que vieram de um lugar privilegiado, e nenhuma mulher negra. Dessa forma, o vazio institucional da ABL é um reflexo dos preconceitos, violências e apagamentos sofridos pela população negra, e principalmente pela mulher negra na sociedade brasileira. Ao longo de todo o cenário da literatura brasileira, as mulheres negras, tanto nas construções de narrativas literárias como na produção literária, foram subjugadas e subalternizadas ao patriarcalismo e racismo. Deste modo, as mulheres negras sempre estiveram à margem da historiografia literária, tendo suas produções apagadas e silenciadas. Porém, esses mecanismos de exclusão e racismo presentes na ausência significativa delas no mercado cultural e literário não as impossibilitou de escrever e lutar contra essas práticas excludentes. A literatura afrofeminina é escrita por mulheres negras que narram as experiências da negritude feminina, como também as memórias, tradições e culturas afro-brasileiras. Essas mulheres promovem a representatividade e se apropriam da literatura como ferramenta política para a transmissão de conhecimentos e transformação social. Alguns nomes da literatura feminina negra: Antonieta de Barros, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Esmeralda Ribeiro, Cristiane Sobral, Ana Maria Gonçalves, Mel Adum, entre muitas outras que fizeram e 2018 é lançada a candidatura de Conceição Evaristo para a ABL, e é feita com grande mobilização na internet, por meio de abaixo-assinados e reivindicações nas redes sociais da demanda popular, que estava descontente com a ausência de diversidade e representatividade na instituição. Maria da Conceição Evaristo é uma escritora, poeta, contista e professora negra, que nasceu em 29 de novembro de 1946, em uma favela de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conciliou seus estudos com o trabalho de empregada doméstica. Ela estudou letras na UFRJ, cursou mestrado na PUC do Rio e doutorado na Universidade Federal Fluminense. Começa a publicar seus textos apenas na década de 1990, em um grupo literário chamado Quilombo Hoje. Maria da Conceição Evaristo é uma escritora reconhecida internacionalmente e ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 com seu livro Olhos d'Água. Ela também é responsável por elaborar o conceito de escrevivência, que, segundo a autora, denomina uma escrita de si, ou de nós, na trajetória e caminho trilhado pelas mulheres negras. Mesmo com a grande mobilização, Conceição é derrotada, como outros 10 candidatos, por Cacá Diegues, o cineasta responsável por fundar o cinema novo no Brasil. A derrota de Conceição Evaristo já era esperada, por ela ter dispensado as habituais bajulações aos imortais durante o período de campanha. Mas, mesmo que esperada, ela é significativa, pois representa a desigualdade e resistência da instituição em negar uma grande força representativa. Se ganhasse, ela seria a primeira mulher negra a fazer parte da ABL.
Atualmente, só há 5 mulheres e um homem negro dentre os 39 acadêmicos. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Ó rua, você vai embora que esta casa não é tua. Ó rua, você vai embora que esta casa não é tua. Ó rua, você vai embora que esta casa não é tua.